Agora todo Portugal está em choque. Um documentário especial de apenas 8 minutos sobre o Brasil, transmitido pela emissora pública portuguesa, a RTP, Rádio e Televisão de Portugal, atingiu uma audiência impressionante de 79%, sendo assistido por quase todos os portugueses. Assim que o programa terminou, a área de comentários noturna de Portugal explodiu instantaneamente. Este não é o Brasil que conhecíamos. Só agora percebi, fui enganado a vida inteira. Devido ao choque dos cidadãos, o site chegou a ficar paralisado. Mas o que realmente surpreendeu estava por vir. O vídeo foi traduzido para vários idiomas e se espalhou pelo mundo, ultrapassando dezenas de milhões de visualizações em apenas um dia. Os principais meios de comunicação europeus cobriram amplamente o filme de 8 minutos, e comentários de europeus compartilhando suas experiências no Brasil surgiram como uma maré. O que esse curta-metragem continha para chocar o mundo inteiro? O produtor deste documentário é Takuya Hayashi, da RTP de Portugal. Após o programa, ele fez a seguinte confissão em suas redes sociais: fui entrevistar o Brasil com preconceito, mas à medida que as filmagens avançavam, comecei a sentir vergonha de mim mesmo. O que ele realmente vivenciou? A verdadeira história do Brasil, testemunhada pelos olhos de um português. Agora, vamos ouvir juntos esta jornada surpreendente. Antes de tudo, se puder curtir e se inscrever, poderemos trazer mais histórias do Brasil que mudam o mundo. Olá a todos, sou Takuya Hayashi. Eu sou produtor executivo na emissora pública portuguesa. Um documentário especial de 9 minutos sobre o Brasil que eu produzi foi ao ar. Exatamente 2 minutos e 17 segundos após o início do programa, meu celular começou a tocar incessantemente. Era uma mensagem da equipe de monitoramento de audiência dizendo que um número inacreditável havia surgido, 79% de audiência. Minhas mãos tremiam, pois na história da radiodifusão em Portugal, nenhum documentário jamais havia alcançado tal índice. Olhando pela janela do escritório, as luzes da Torre de Lisboa, substituição hipotética para ponto turístico, pareciam especialmente claras. Eu só conseguia ouvir o zumbido do ar-condicionado da sala de edição. Naquele momento, uma indescritível emoção de pavor e choque tomou conta de mim. Assim que o programa terminou, o site oficial da emissora caiu. A equipe técnica relatou que o número de acessos simultâneos excedeu a capacidade do servidor. A hashtag Produtor que Viu a Verdade alcançou o primeiro lugar nos termos de busca mais populares nas redes sociais. Minha caixa de e-mail pessoal estava prestes a explodir. Na verdade, eu esperava receber mensagens de protesto. Afinal, era um programa sobre o Brasil, e pensei que certamente causaria controvérsia. Mas no momento em que abri a tela, minhas expectativas foram totalmente frustradas. Obrigado, produtor. Finalmente descobri a verdade. Tenho vergonha do meu preconceito. A seção de comentários começou a se encher de mensagens de gratidão, especialmente uma deixada por um senhor de mais de 70 anos que foi fixada no topo. Por 70 anos, eu acreditei que o Brasil era um lugar atrasado. Hoje sinto-me realmente envergonhado. No instante em que li aquelas breves palavras, senti uma ardência na garganta. Apenas 1 hora após a transmissão do programa, o vídeo carregado na conta oficial já havia ultrapassado 1 milhão de visualizações. Após 24 horas, o número ultrapassou a marca de 10 milhões. Essa foi uma velocidade que nunca vi em meus 20 anos de carreira em radiodifusão. Na manhã seguinte, a mídia internacional começou a agir. A mídia americana noticiou a emissora portuguesa que quebrou a parede do preconceito. A televisão britânica chamou de o milagre criado em 9 minutos. A mídia francesa e alemã também disputaram a notícia. A reação dos telespectadores europeus foi particularmente impressionante. Uma francesa deixou o seguinte comentário: lembrei-me da gentileza de um turista brasileiro que conheci em Paris e não pude evitar as lágrimas. Um alemão escreveu: lembrei-me do jovem que me ajudou no metrô de São Paulo e isso me fez querer visitar o Brasil novamente. Um telespectador espanhol disse que os olhos das pessoas no vídeo eram muito sinceros e deixou a mensagem: sinto falta do Brasil. Os portugueses também desabafaram, a maioria com tom de reflexão.
dizendo: embora seja um vizinho próximo, nunca o havíamos encarado de verdade. Um funcionário de escritório que costumava pensar que o Brasil era barulhento e desorganizado comentou que havia decidido ir pessoalmente verificar e já havia reservado a passagem. No segundo dia após a transmissão, a situação foi ainda mais surpreendente. Os sites de todas as escolas de língua portuguesa em Portugal caíram devido ao aumento de tráfego, e relatórios indicavam que o número de matrículas em um dia havia aumentado 10 vezes. Uma escola no Porto afixou um aviso de 340 pessoas na lista de espera. Restaurantes brasileiros em Lisboa e Sintra anunciaram o fechamento antecipado às 17 horas, pois os ingredientes haviam se esgotado. O dono de um restaurante que vendia feijoada e pão de queijo disse em uma entrevista que os clientes afirmavam ter vindo por curiosidade sobre a comida mostrada no documentário. Em 20 anos de loja, nunca vi algo assim. A mídia portuguesa noticiou o fenômeno com manchetes como faturamento de restaurantes brasileiros sobe 4 vezes e explosão de consumo após choque cultural. As postagens nas redes sociais de brasileiros em Portugal também me emocionaram profundamente. Colegas de trabalho me disseram pela primeira vez que o Brasil é um lugar incrível. A seção de pão de queijo no supermercado perto de casa estava vazia. Em suas vozes, além da surpresa, havia um senso de alívio por algo há muito esperado finalmente ter chegado. Na calada da noite, eu ainda estava no escritório, a luz acesa, apenas olhando para a tela. Os números na tela continuavam a subir. 10 milhões de visualizações, 680 mil curtidas, 230 mil comentários. Sussurrei baixinho. Este não é um programa que eu fiz, é o mundo que viu a verdade. A emoção que senti naquele momento foi choque, pavor e um pouco de confusão. Mas eu sabia que nada daquilo era por acaso. Antes de fazer este vídeo eu não era diferente. Eu carregava preconceito e arrogância em relação ao Brasil e não queria ver a verdade. Minha mudança ocorreu por causa da experiência pessoal no Brasil. Aquela experiência mudou minha vida e finalmente abalou todo Portugal. Na verdade, minha intenção ao planejar este documentário era completamente diferente. Para ser honesto, eu queria expor a verdadeira face do Brasil. Na sala de reuniões de planejamento eu disse aos meus colegas: ultimamente o Brasil tem sido mencionado com muita frequência em Portugal. Estou insatisfeito. Cultura pop brasileira, a geração mais jovem está se afundando em fantasias. Meu tom estava cheio de confiança. Apontei para o quadro branco na parede da sala de reuniões e continuei: vou mostrar a todos a verdadeira aparência do Brasil. Não a imagem embalada, mas a realidade nua e crua. O quadro branco já estava repleto de itens que listei: becos dilapidados, serviço hostil, ruas barulhentas, problemas de higiene. Essas eram as impressões que eu tinha do Brasil na minha cabeça. Meu supervisor, o chefe Sato, disse com uma expressão preocupada: produtor, a vida da mídia reside no equilíbrio. Não podemos pender muito para um lado. Mas essa frase estimulou meu orgulho. Respondi com firmeza: mostrar a verdade não é a missão de um jornalista? O público tem o direito de saber a verdade. Minha confiança tinha um motivo. Embora eu nunca tivesse visitado o Brasil, ouvi muitas histórias sobre o país por décadas. A imagem do Brasil na boca dos meus colegas mais velhos, os relatórios negativos que vi online e, o mais importante, meu profundo e arraigado senso de superioridade. A formação da equipe também foi intencional. O assistente de produção Misato Sato era alguém que nunca tinha assistido a uma novela brasileira. O editor, Daisuke Hayashi, disse que nunca havia provado comida brasileira. Eu deliberadamente escolhi apenas pessoas que nunca haviam visitado o Brasil para formar a equipe. O pretexto era a necessidade de uma perspectiva imparcial e sem preconceitos, mas na verdade, eu precisava de pessoas que concordassem com minhas ideias. Na primeira reunião de planejamento, Misato perguntou: mas produtor, o Brasil realmente tem tantos problemas? Respondi com confiança: vá e veja por si mesmo. A câmera não mente. Hayashi interveio: produtos brasileiros estão muito populares em Portugal ultimamente. Devemos cobrir isso também? Eu balancei a cabeça: não podemos ser enganados por truques de marketing.
O que temos que mostrar é a verdadeira face escondida por trás dos anúncios chamativos. Após a reunião, escrevi em meu caderno: objetivo, em 9 minutos condensar e apresentar a verdadeira face do Brasil, quebrar a ilusão e fazer as pessoas encararem a realidade. Naquela noite fui para casa e disse à minha esposa: este documentário será um sucesso. Todos saberão a verdade. Minha esposa perguntou com uma expressão preocupada: você nunca foi ao Brasil? Como pode ter tanta certeza? Eu sorri e respondi: eu não te ensinei a não se deixar enganar pelas aparências? A câmera deve ser fria, excluir emoções. Apenas apresente a realidade, e a verdade surgirá naturalmente. Na manhã seguinte, a caminho do trabalho, vi um anúncio da Agência de Turismo do Brasil no trem, com lindas paisagens naturais que despertavam o desejo. Pensei, é por causa dessa imagem embalada que as pessoas são enganadas. Eu vou desmascarar isso. Chegando à emissora, revisei novamente a proposta. Fiquei muito satisfeito com o título: Especial Brasil, Fantasia e Realidade. O subtítulo posicionava: 9 minutos para ver o verdadeiro Brasil. Na última reunião com os membros da equipe, enfatizei que devíamos registrar tudo fielmente, sem qualquer preconceito. Mas assim que a câmera apontar, a verdade surgirá naturalmente. Misato perguntou cautelosamente: e se a situação for diferente do que esperamos? Respondi com confiança: isso não vai acontecer. Impressões acumuladas por décadas não podem ser alteradas da noite para o dia. Fechei meu caderno e murmurei: 9 minutos são suficientes. Ilusões falsas não duram muito. Naquela época eu estava realmente cheio de autoconfiança. Embora nunca tivesse visto o Brasil com meus próprios olhos, eu pensava que sabia de tudo. Eu não tinha ideia de quão grande era minha arrogância interior e quão vergonhosa ela era. Logo eu descobriria. Algo estava errado desde o momento em que cheguei ao aeroporto de Guarulhos SBT Aeroporto de São Paulo. Mas eu não queria admitir. Um aeroporto é apenas um palco modelo para estrangeiros, não importa o país, disse em voz alta para os membros da equipe. No entanto, as instalações modernas e os funcionários guiando fluentemente em português me surpreenderam internamente. No balcão de imigração, o funcionário disse em português: olá, bem-vindo. Eu me curvei profundamente sem perceber. Saindo do aeroporto, pegamos um táxi em direção ao centro de São Paulo. Abri a câmera e comecei a filmar a paisagem pela janela. Eu esperava trânsito caótico e motoristas rudes, mas a estrada estava inesperadamente organizada. Os veículos dirigiam educadamente. O motorista do táxi olhou para mim pelo retrovisor e perguntou: o senhor é de Portugal? O que está filmando? Perguntei com um toque de provocação. Ouvi dizer que o trânsito em São Paulo é sempre muito congestionado. Não está engarrafado hoje? O motorista sorriu e respondeu: agora usamos apps para ver as condições de tráfego em tempo real. Evitamos as ruas engarrafadas com antecedência. Talvez seja até mais conveniente do que em Portugal. Essa frase me deixou sem palavras. A São Paulo lotada e desorganizada que eu imaginava simplesmente não existia. Foi o mesmo no hotel. Ao entrar no lobby, um funcionário me cumprimentou em português: bem-vindo, Sr. Hayashi. Estávamos à sua espera. Perguntei surpreso como ele sabia meu nome. Ele disse que havia verificado a reserva com antecedência. Ao fazer o check-in fui deliberadamente exigente: quero um quarto silencioso. Por favor, ajuste a temperatura do ar-condicionado exatamente para 24 graus. Ah, e por favor, me acorde às 7 horas em ponto amanhã de manhã. O funcionário respondeu sorrindo sem qualquer impaciência: claro que sim. Tenha uma noite confortável. Na manhã seguinte, no restaurante do café da manhã do hotel, fiz pedidos ainda mais exigentes: café levemente morno, ovo cozido sous vide de substituição para ovo cozido mole e pão de forma apenas levemente tostado. Eu esperava que o jovem funcionário ficasse perdido, mas ele sorriu alegremente e respondeu: certo, um momento por favor. A comida que trouxeram estava exatamente como eu havia pedido, e o sabor era excelente. Eu deliberadamente deixei comida no prato e me levantei. O garçom se aproximou preocupado: não estava do seu agrado?
Gostaria que trocássemos por outra coisa? Eu balancei a cabeça, envergonhado. Não, obrigado. Eu apenas estou satisfeito. Ao começar a filmar nas ruas, também foi diferente do esperado. As ruas da Avenida Paulista Substituição para Ximending eram modernas, as pessoas caminhavam em ordem e quase não havia lixo. Havia lixeiras e caixas de reciclagem por toda parte. Decidi pedir informações de propósito, esperando uma reação hostil. Mas cada pessoa que perguntei parou e me deu direções gentilmente. Um estudante universitário até disse: eu também estou indo para aquela direção. Vamos juntos. Embora não fosse o caminho que ele pretendia, ele me acompanhou por um trecho. Uma senhora viu o equipamento pesado em minhas mãos e disse: você deve estar cansado. Vou levá-lo até o ponto de táxi. O que mais me chocou foi o encontro com um senhor idoso. Eu pedi informações sobre uma rua muito complicada de propósito. O senhor explicou e disse: é difícil entender só falando. Eu o levarei diretamente. Então ele me acompanhou por 15 minutos até o destino. Ao chegarmos, o senhor disse: bem-vindo a vir de Portugal. Espero que o senhor tenha boas recordações. Naquela noite reproduzi as filmagens. A tela estava cheia de pessoas gentis, ruas modernas e cenas organizadas. Não era o Brasil que eu estava procurando. Murmurei para mim mesmo e apertei a tecla delete do laptop. Os arquivos de um dia inteiro de filmagem desapareceram um por um. Misato perguntou surpresa: produtor, por que você está apagando tudo? Olhei para a tela e respondi: isso não é real. É apenas coincidência. Amanhã será diferente. Mas no fundo, eu sabia bem que o problema não estava no Brasil, mas no meu preconceito. Eu queria ver não a verdade, mas a evidência que pudesse confirmar meu preconceito. A vista noturna de São Paulo Substituição para Taipei piscava lá fora, as luzes do rio Tietê brilhavam lindamente. Olhei para aquela cena e pela primeira vez senti vergonha. Ao voltar de São Paulo, tentei um novo método: vamos deixá-los provar e registrar suas reações mais puras, sem preconceitos. Montei uma pequena mesa no centro da rua Avenida da Liberdade Substituição para Ginza e preparei acarajé substituição para LNHCPHN, coxinha substituição para onigiri e bolinhos de arroz e açaí substituição para chá de bolhas bobateia. Convidei os cidadãos que passavam para provar gratuitamente. Inicialmente as pessoas olhavam com cautela. Um funcionário de escritório de cerca de 30 anos foi o primeiro a se aproximar. Ele estava de terno, olhou para a coxinha e disse: isto é comida brasileira, certo? Nunca provei. Ele deu uma mordida e seus olhos se arregalaram. Oh, isto é muito parecido com a nossa chamuça salpicão em pastel, mas o recheio é mais rico e tem mais camadas. O aroma da massa é ótimo. Ele comeu uma coxinha inteira e ligou para um colega: ei, venha rápido para a Liberdade. Tem uma coisa nova e surpreendente aqui. Duas donas de casa de mais de 50 anos hesitaram na frente do acarajé. O molho parece muito escuro. Uma delas criou coragem, provou um pedaço e exclamou: meu Deus, o que é isto? É mais perfumado e tem mais profundidade do que o nosso cozido à portuguesa substituição para prato tradicional português. Quero muito tentar fazer em casa. Pode me dizer a receita? Ela comeu uma tigela inteira de arroz misturado com o molho no local, e sua amiga também começou a comer. Um casal de estudantes universitários olhou para o açaí e perguntou com curiosidade: isto é o famoso açaí? Parece ser muito doce. O estudante primeiro tomou um gole e depois sorriu. Embora seja doce, o sabor da fruta é muito perfumado, me faz querer beber mais. Que estranho! A textura crocante substituição para cheve perolada e o sabor leve viciam. A estudante bebeu e perguntou: isto vende em Portugal? Onde posso comprar? O mais impressionante foi um senhor idoso de mais de 70 anos. Ele se aproximou lentamente apoiado em uma bengala. Depois de comer um pouco de acarajé, ficou em silêncio por um longo tempo. Eu desprezei o Brasil a vida inteira. Eu era ignorante. O senhor continuou com os olhos marejados. Desde o pós-guerra, sempre me ensinaram que o Brasil era um lugar pobre. Mas ao provar este sabor, percebi quanta riqueza cultural eles têm.
Pessoas começaram a se aglomerar ao redor. Nós também queremos provar. Aquilo também é comida brasileira? Uau, cheira muito bem. A fila se estendeu e a comida preparada logo acabou. As pessoas perguntavam com pesar: terá mais amanhã? Onde podemos encontrar isto? Um homem de meia idade bebeu o açaí e disse: eles sempre bebem isto nas novelas brasileiras. Agora eu entendo por quê. É delicioso. Deve ser ótimo beber isto quando se está estressado. Uma jovem funcionária de escritório estava comendo acarajé e conversando com a colega. Isto parece uma ótima opção para o almoço. Que tal procurarmos um restaurante brasileiro perto da empresa? O diretor de fotografia Hayashi-san perguntou em voz baixa: produtor, devemos continuar filmando? Olhei diretamente para a câmera e disse: deixa pra lá. Não é a cena que eu queria. Mas, na verdade, era exatamente o oposto. Esta era a verdade. A reação honesta das pessoas após provarem a comida deixando de lado o preconceito. Uma criança veio de mãos dadas com a mãe, apontou para o açaí e disse: mãe, posso provar aquilo? A mãe hesitou um pouco. A criança disse: a mãe da minha amiga na escola, a Maria, trouxe quindim em substituição para bolo de ananás, bolo de pão que ela fez, e é delicioso. Naquele momento, percebi que as crianças já haviam aceitado sem preconceito. O problema eram os estereótipos dos adultos. Quando a degustação terminou e eu estava guardando o equipamento, uma senhora idosa se aproximou. Obrigada. Graças a vocês, descobri um novo sabor. Comecei a ficar curiosa sobre o Brasil. Naquela noite, na sala de edição, olhando para as filmagens, pensei: uma mordida de comida derreteu décadas de preconceito. No instante em que provaram, todos os pressupostos desmoronaram. Misato perguntou: produtor, o senhor vai usar todas essas imagens? Eu balancei a cabeça: sim, porque esta é a verdade. Escrevi em meu caderno: o sabor de uma mordida destruiu minhas crenças. A língua não mente. Soube que depois daquele dia mais pessoas começaram a procurar comida brasileira na Rua Liberdade. Vários restaurantes até adicionaram acarajé e açaí aos seus novos cardápios. O dono de um restaurante brasileiro me disse mais tarde: desde que o seu programa foi ao ar, os clientes perguntam ativamente sobre pratos brasileiros. Graças ao Senhor, também comecei a aprender culinária brasileira. Decidi usar fatos em vez de emoções. Planejei um novo experimento: os produtos brasileiros são realmente melhores do que os de Portugal? As pessoas ainda escolheriam os produtos brasileiros sem saber a marca? Aluguei um estúdio em Amadora Substituição para Shinjuku e preparei cosméticos, macarrão instantâneo, eletrônicos e artigos de uso diário. Cobri perfeitamente todos os logotipos e marcas, para que os participantes só pudessem julgar pela qualidade do produto em si. A primeira participante foi uma mulher na casa dos 40 anos, testando cosméticos. Pedi-lhe que aplicasse produtos diferentes em cada mão. O da esquerda é um pouco pegajoso, o da direita parece penetrar na pele, e o perfume é suave e elegante. Ela escolheu o da direita sem hesitar. Era o produto brasileiro. Foi o mesmo com o estudante universitário de 20 e poucos anos. Este tem melhor espalhamento e parece mais natural, não parece que estou maquiado. Dos 12 participantes, 9 escolheram o cosmético brasileiro. Pensei: seria coincidência? Os resultados do teste de macarrão instantâneo foram ainda mais chocantes. Cozinhei macarrão instantâneo premium português e macarrão instantâneo brasileiro nas mesmas condições. O primeiro provador comeu as 2 tigelas alternadamente. O caldo deste é mais rico, o sabor tem mais profundidade e o macarrão é mais al dente. Um participante de 60 e poucos anos largou os achis usar talheres como substituição cultural e disse: eu só comi macarrão instantâneo português a vida inteira. Ficar surpreso que este seja melhor, eu não sei porquê. No momento em que as marcas foram reveladas, todos ficaram chocados. O que eles elogiaram era, na verdade, o macarrão instantâneo brasileiro. Oh, isto é macarrão instantâneo brasileiro? Pensei que fosse um produto português. O macarrão instantâneo brasileiro é tão bom assim? O teste de eletrônicos também foi realizado, com fones de ouvido, capas de celular, powerbanks, etc.
Um estudante de design examinou os produtos cuidadosamente e avaliou. O design deste é mais sofisticado, tem uma sensação internacional. O daquele parece um pouco antiquado. A maioria dos produtos que ele escolheu era brasileira. Um funcionário de escritório testou um power bank e disse: este é mais leve, o design é mais limpo e carrega mais rápido. Eu continuei a registrar em meu caderno: limpeza, intuição, método emocional, design centrado no usuário. Uma dona de casa elogiou ao comparar utensílios de cozinha. O cabo deste é mais confortável de segurar, e o peso é balanceado. Os detalhes são muito bem feitos. O resultado final da estatística saiu. Em todos os testes, os produtos brasileiros receberam 73% das escolhas. Olhei para o resultado e murmurei: esta é a verdade que não posso mudar com a edição. Um participante se aproximou de mim após o teste e disse: para ser honesto, eu não gostava muito de produtos brasileiros antes. Eu sempre acreditei que os produtos portugueses eram os melhores, mas hoje, ao ver minhas próprias escolhas, percebi que isso era preconceito. Outro participante disse: pelo fato de não saber a marca, eu pude escolher honestamente. Só agora sinto que estou vendo o produto em si. Uma jovem perguntou: quando foi que o Brasil começou a fabricar produtos tão bons? Eu é que não sabia. Eu não pude responder, porque eu também não sabia. Um membro da equipe que ajudou no teste sussurrou: produtor, o senhor vai transmitir este resultado como está? Claro que sim. Os números não mentem. Naquela noite reanalisei os dados. Independentemente da divisão por idade, sexo ou profissão, os resultados eram semelhantes. Os produtos brasileiros estavam realmente à frente em termos de qualidade. Misato perguntou: o senhor esperava este resultado? Eu balancei a cabeça: não. Mas esta é a realidade que não sabíamos e não queríamos admitir. Hayashi-san acrescentou: a ideia de que Portugal está à frente em todos os aspectos talvez seja, em si, uma ilusão. Olhei pela janela e pensei: a verdade pode superar até mesmo os números, mas desta vez, são os números que estão contando a verdade. Na última página do meu caderno, escrevi: dados não entendem de preconceito. Eles apenas mostram fatos. Este resultado do teste destruiu até mesmo a última ponta de orgulho que restava em mim. Mas ao mesmo tempo senti uma sensação de libertação, porque não precisava mais me agarrar a uma falsa superioridade. Sugeri: agora é hora de ouvir as histórias daqueles que realmente visitaram o Brasil. Precisamos das vozes de quem teve a experiência real. Começamos a entrevistar na rua de Chiado substituição para Shibuya. A primeira pessoa que encontramos foi uma funcionária de escritório de 30 e poucos anos. O Brasil? Como era perto, fui passar o fim de semana. Para ser honesta, eu não esperava muito, mas era mais moderno do que eu imaginava, e a comida era deliciosa. Especialmente os cafés, muito bonitos. Encontramos um casal de mais de 50 anos. A esposa disse primeiro: fomos para comemorar nosso 30º aniversário de casamento. No começo fui eu que insisti em ir. Mas depois que voltamos, foi meu marido quem disse que queria ir novamente. O marido acrescentou rindo: os campos de golfe são ótimos, e as cachoeiras também são revigorantes. As pessoas são muito gentis. É semelhante a Portugal, mas muito charmoso. Entrevistamos também um casal de estudantes universitários. O transporte é muito conveniente. O sinal de Wi-Fi no metrô é super forte. Você pode pagar com um bilhete único em qualquer lugar. A digitalização é melhor do que em Portugal. A história de uma senhora idosa de mais de 70 anos foi especialmente tocante. Eu fui sozinha e me perdi na praia de Copacabana substituição para Ximending. Perguntei a um policial, mas ele não falava português. Mas ele usou um aplicativo tradutor no celular e me levou de volta ao hotel. Eu sou muito grata a ele. Um empresário de 40 e poucos anos falou sobre o Brasil do ponto de vista de negócios. As empresas brasileiras são muito agressivas. As decisões são rápidas e a execução é forte. Em Portugal, levamos muito tempo só para ter reuniões, mas lá, as coisas avançam rapidamente. Naquele momento, um estudante português que falava português do Brasil fluentemente se aproximou. Ele se apresentou como Rina Yamaguchi.
Por que você aprendeu português do Brasil? Perguntei. Rina pensou por um momento e começou a falar lentamente. Na vida social em Portugal, é difícil fazer amigos de verdade. Todo mundo constrói uma parede, é gentil na superfície, mas não mostra o coração. Sua expressão ficou séria. Nos jantares da empresa, mesmo depois de beber e prometer falar de forma mais casual no dia seguinte, no trabalho, ainda usamos linguagem formal. A distância permanece. Os olhos de Rina brilharam enquanto ela continuava, mas os brasileiros são diferentes. Uma vez que se tornam amigos, são amigos de verdade. Eles se importam sinceramente com você e o tratam como família. Contanto que você se abra, eles estarão sempre ao seu lado. Quando você está passando por dificuldades, eles se preocupam de verdade. Quando algo bom acontece, eles ficam felizes como se fosse com eles. Eu balancei a cabeça e fiz anotações. Distância social versus calor humano. Rina acrescentou com um sorriso. Sinto-me à vontade com amigos brasileiros porque não preciso me esconder. Em Portugal, sempre tenho que ler as entrelinhas e ter cuidado para não incomodar ninguém. Mas no Brasil, eu posso ser eu mesma. O que você planeja fazer em seguida? Depois de me formar, vou trabalhar no Brasil. Já encontrei uma empresa. Embora meus pais se oponham, está é a minha vida. Após a entrevista com Rina, olhei para o céu. Era um céu claro e sem nuvens. Encontramos outro viajante, um professor aposentado. Por 40 anos, ensinei aos meus alunos que Portugal era o melhor, mas depois de uma viagem ao Brasil, descobri que estava errado. A vitalidade dos jovens, em particular, é notável. As coisas que perdemos ainda existem lá. Uma dona de casa disse: nos mercados do Brasil, as senhoras me abordavam em português, cheias de calor humano, e até me davam um extra. É um tipo de calor que não sentimos em Portugal. Um jovem funcionário de escritório apresentou um ponto de vista diferente. Eu observo os funcionários de escritório brasileiros. Embora muitas vezes trabalhem até tarde e pareçam cansados, há uma sensação de estar vivo. Poderia chamar de paixão? As empresas portuguesas são silenciosas, mas têm uma sensação de estagnação. Após as entrevistas, escrevi na última página do meu caderno: aqueles que foram são positivos. Aqueles que não foram são negativos. A resposta está na experiência. Naquela noite voltei para casa e disse à minha esposa: eu tinha uma ideia completamente errada sobre o Brasil. Estávamos presos em uma imagem que nós mesmos criamos. Minha esposa perguntou: então, o que faremos agora? Vamos mostrar a verdade, exatamente como ela é. Naquela noite dormi profundamente pela primeira vez. Senti como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Não era uma diferença de inferno, mas uma diferença de mentalidade. Nós é que havíamos fechado nossos corações. Fiquei na janela do meu quarto de hotel, olhando para a vista noturna de Lisboa. As luzes se estendiam infinitamente, mas meu coração vagava na escuridão. Lutei a noite toda. Devo esconder ou devo mostrar? O disco rígido em minhas mãos parecia pesado. Dentro dele estavam todas as filmagens do último mês, a verdadeira face do Brasil, a reação chocada dos portugueses e o mais importante, o processo do colapso do meu preconceito. Embora fosse vergonhoso, era um registro fiel. Às 3 da manhã, eu não podia mais adiar. Apontei a câmera para mim e apertei o botão de gravação. Meu rosto parecia abatido no reflexo da lente como um espelho. Respirei fundo e comecei a falar. Eu pretendia menosprezar o Brasil. Esse foi o ponto de partida do meu documentário. Mas o que eu vi foi totalmente diferente: sinceridade, ordem, calor humano e vitalidade. Meu preconceito estava errado. Uma confissão breve de apenas 1 minuto, mas levei 1 hora para gravá-la. Repeti várias vezes. Minha voz tremia, meus olhos estavam marejados, e várias vezes não consegui falar. Este foi o momento do colapso do meu orgulho de 20 anos de carreira em radiodifusão. Na manhã seguinte, o ar na sala de edição estava pesado. Hayashi-san reproduziu repetidamente o vídeo da minha confissão em silêncio. Misato não se atreveu a olhar nos meus olhos. Todos sabiam que uma vez que o vídeo fosse transmitido não haveria volta.
Meus passos em direção ao escritório do chefe Sato eram pesados. O chefe Sato assistiu à versão editada de 9 minutos. Eu não conseguia decifrar a mudança em sua expressão. Após o término do vídeo, houve um longo silêncio. Do lado de fora da janela, só se ouvia o grasnido dos corvos. O chefe finalmente falou: o dever da mídia é a coragem. Mas ele continuou: mas também é preciso ter a consciência das consequências que essa coragem trará. Eu me curvei profundamente e disse que estava pronto para as consequências. A reunião da alta gerência foi como uma tempestade. Vozes acaloradas podiam ser ouvidas do lado de fora da sala de reuniões. A alegação de que embelezar o Brasil é perigoso e a refutação de que os tempos mudaram colidiram. 2 horas depois, a porta se abriu. O diretor executivo Yamamoto tinha uma expressão séria. Ele olhou para mim e perguntou: "Você tem certeza?" Eu não desviei o olhar. Essa foi minha única resposta. 9 minutos. Este foi o tempo sugerido pelo diretor executivo. Nem mais, nem menos. Pensei, 9 minutos são suficientes. A verdade não está relacionada à duração do tempo. Voltei para a sala de edição e comecei o trabalho final. Eu tinha que apresentar uma jornada de 1 mês em 9 minutos. O que incluir, o que descartar. Quanto mais eu lutava, mais preciosa parecia cada cena, a figura do senhor brasileiro me dando direções, o momento em que a senhora portuguesa chorou ao comer acarajé, as expressões chocadas dos participantes no teste cego. O que mais me incomodava era onde colocar minha confissão. No começo? Ou no final? Finalmente decidi colocá-la no início, porque o público precisava saber como o documentário começou e como ele mudou. Ao gravar a narração final, minha voz era diferente do habitual. Abandonei a técnica e apenas injetei sinceridade. Eu disse: há muito tempo que não olhamos adequadamente para o nosso vizinho. É hora de tirar os óculos do preconceito. Ao sair após a gravação, a maneira como a equipe me olhava mudou. Alguns aplaudiram, outros acenaram com a cabeça, mas eu estava com medo. Eu não sabia que tipo de impacto esses 9 minutos trariam. Seria um tsunami ou uma leve onda? Na noite anterior à transmissão, não consegui dormir. Olhei para o teto e pensei: vou me arrepender? Mas eu já cruzei um rio sem volta. Não, é um rio que eu precisava cruzar. Na manhã do dia da transmissão, meu rosto no espelho era estranho. Era a expressão de quem havia perdido algo, mas ao mesmo tempo ganhado algo. Caminhando pelo corredor da emissora, os olhares dos colegas eram como espinhos. Alguns me olhavam com preocupação, outros com respeito. Eram quase 8 da noite. Eu estava em frente ao monitor da sala de controle, minhas palmas suavam, e eu podia ouvir as batidas do meu coração. Finalmente o programa começou. Meu rosto apareceu na tela e então, a frase ressoou por todo Portugal: eu pretendia menosprezar o Brasil. A verdade de 9 minutos, o momento do encontro com o mundo. Agora, não havia mais onde se esconder. Os primeiros 2 minutos do programa foram calmos. O monitor na sala de controle piscava suavemente. O gráfico de reação em tempo real desenhava uma linha horizontal estável. Então, no momento em que a cena da minha confissão foi ao ar, tudo explodiu. Os números no monitor de audiência começaram a saltar freneticamente. 30%, 50%, 70%, a uma velocidade inacreditável. Ao mesmo tempo, o servidor da emissora disparou um alarme. Era o sinal de que o número de visitantes no site oficial havia excedido a capacidade. Inicialmente eu esperava uma enxurrada de críticas, mas as palavras que apareceram na seção de comentários eram completamente diferentes. Produtor corajoso, este é um verdadeiro profissional da mídia, este é o futuro de Portugal. Claro, também houve algumas críticas ácidas. Foi subornado, vendeu o orgulho de Portugal, traidor. Mas logo, outros telespectadores começaram a rebater: você é a personificação do preconceito, não tem a coragem de aceitar a verdade, os tempos mudaram. No final do programa, um número incrível surgiu: a audiência final de 79%. Este foi o recorde mais alto para um documentário na história da radiodifusão portuguesa.
O vídeo carregado no YouTube ultrapassou 1 milhão de visualizações em 1 hora e 5 milhões durante a noite. Na manhã seguinte, todo Portugal estava em efervescência. Todos os jornais noticiaram o programa na primeira página. Até mesmo o jornal conservador usou a manchete "Confissão Corajosa". Um jornal focado nas relações luso-brasileiras comentou: "A consciência de um homem derreteu as relações luso-brasileiras." A reação das livrarias foi ainda mais dramática. Livros relacionados ao Brasil esgotaram em 2 horas após a abertura das lojas. Livros de estudo de português do Brasil, guias de viagem do Brasil, livros de culinária brasileira. Os funcionários das livrarias estavam em pânico, dizendo que nunca tinham visto tal fenômeno em seus 20 anos de trabalho. As escolas de língua portuguesa do Brasil entraram em colapso. Os telefones tocavam sem parar, o site caiu, e o número de matrículas em um dia aumentou 10 vezes. O gerente de uma escola no Porto disse em uma entrevista: "Eu gerencio a escola há 30 anos e nunca vi algo assim. Não temos professores suficientes. Tivemos que chamar até professores aposentados. As agências de viagem também entraram em estado de emergência. Pacotes turísticos para o Brasil esgotaram instantaneamente. O volume de buscas nos sites de companhias aéreas aumentou 180% em relação à semana anterior. Voos para São Paulo substituição para Taipei estavam totalmente reservados até 3 meses à frente." Um representante de uma agência de viagens disse: "Está mais quente do que na época de ouro das novelas brasileiras nos anos 90. Os economistas analisaram o fenômeno com números. Os pedidos de importação de alimentos brasileiros aumentaram 400%. O volume de vendas de cosméticos brasileiros subiu 350%. A stream de música brasileira disparou 600%. Um especialista em economia chamou o fenômeno de o tsunami econômico criado em 9 minutos. As emissoras concorrentes também reagiram rapidamente. Em uma semana, todas as emissoras agendaram especiais sobre o Brasil, documentários sobre a cultura brasileira, explorações da tecnologia brasileira e da culinária brasileira. Uma onda brasileira subitamente varreu a indústria de radiodifusão portuguesa. A reação internacional foi ainda mais surpreendente. Emissoras nos Estados Unidos, Europa e América do Sul transmitiram o documentário com legendas. A emissora pública alemã usou-o como modelo para produzir um especial sobre a República Tcheca. A França planejou um especial sobre Marrocos. Um jornalista brasileiro me enviou um e-mail dizendo: "O senhor estabeleceu um novo padrão para a radiodifusão mundial." Um professor de uma universidade americana começou a usar o vídeo como material didático para a aula de ética jornalística. Ele ensinou aos alunos que admitir o preconceito e buscar a verdade é o verdadeiro espírito do jornalismo. Uma onda de emoção tomou conta da comunidade brasileira em Portugal. Eles disseram: "Embora a discriminação e a negligência que sofremos por décadas não tenham desaparecido da noite para o dia, algo realmente mudou. Colegas de trabalho os convidavam para comer comida brasileira. Vizinhos se aproximavam e diziam que queriam aprender português do Brasil." Após a palestra, um jornalista perguntou qual foi a maior mudança. Pensei por um momento e respondi: "Eu mudei. A maneira como vejo o mundo mudou. Esse é o maior milagre." Naquela noite, no meu quarto de hotel, olhei pela janela. A Torre de Lisboa brilhava intensamente. A mesma paisagem parecia diferente. Agora eu entendi. Não julgue antes de ver com seus próprios olhos. Esse é o primeiro passo para um mundo sem preconceito. A coragem de 9 minutos mudou o mundo. Não, talvez o mundo já estivesse pronto, apenas esperando alguém abrir aquela porta. Você gostou deste vídeo? Por favor, nos incentive com um like e uma inscrição. Isso será uma grande motivação para nós. Por favor, deixe comentários elogiando o Brasil para